João capítulo 3. Oh, glórias. Eu gosto dessa passagem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3. E hoje eu estava lendo lá em casa. Glória a Deus. E hoje eu li ela de uma maneira diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim, ó. Tem um título assim, ó. O encontro com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer que ouve a sua voz, porém não sabe onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Até aqui, amém? Louvado seja Deus. Pode se aceitar? Glória a Deus, aleluias. Eu vou chamar o pastor, amém, para louvar comigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvem com a gente. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Deus. Aleluia, Espírito Santo, glórias a Deus, aleluia. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo eu para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Senhor, me refaz de novo, Senhor, essa noite. Me refaz. Me quebra, me faz de novo, meu Pai, mas me faz um vaso de honra na tua presença. Me refaz. Porque eu não quero ficar nesse lugar, Senhor. Eu quero ir para a tua glória. Ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz tua vez. Me refaz. A casa é sua, Senhor, pode entrar. Me Tira tudo que refaz. precisa do meu Pai, para o meu amor e desse. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo eu pra
ver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me repara. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como aqui preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Oh glória! E ensina a ser como tu és, Jesus. Me repara, Santo de Deus, aleluia. Me repara, como raso na mão meu erro. Me repara, ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Me repara. Me repara. Todos os dias, Senhor. Todos os dias. Me repara. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me repara. Oh Espírito Santo, me repara. Muda-nos, Senhor, a cada dia na tua presença. Me repara. Nos molda, Senhor, segundo teu querer e a tua vontade. Nos ensina, Senhor, a andar os teus passos. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. O que eu quero ser? Eu quero ser. Eu quero ser um raso novo. Como Senhor amado. Glórias a Deus, aleluia.
Declara para Ele. Fala para Ele tirar o que tiver que tirar. Colocar o que tiver que colocar. Declara essa noite para Ele que Ele tem liberdade de entrar, de fazer segundo o teu querer e a tua vontade sobre nossas vidas. Aleluia. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que vem do cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia. As palmas glorificam o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui a gente vê na palavra do Senhor Jesus o relato de um encontro de um homem com o Senhor. E aqui a palavra de Deus fala que Nicodemos, um fariseu, o sacerdote daquela época, ele foi ter um encontro com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas a palavra nos fala que ele foi à noite encontrar com Jesus. E aqui, irmãos, lendo essa palavra e estudando essa palavra, o Senhor, Ele ministrou meu coração o porquê de Nicodemos só ir à noite encontrar com Jesus. A palavra nos mostra que Nicodemos ali, ele não era qualquer homem. Louvado seja Deus. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Nicodemos era um homem importante e era um homem conhecido. Louvado seja Deus. E estudando a palavra do Senhor, ali a palavra do Senhor Jesus mostra que Nicodemos, quando ele foi ali ser reconhecido, ali Nicodemos foi ser chamado para fazer parte do Sinédrio, para fazer parte daquela cúpula. Ele passou por vários processos. Nicodemos, ele passou por várias situações para ele chegar naquele posicionamento, para ele chegar naquele cargo e para ele chegar naquela função. A palavra do Senhor, irmãos, estudando, fala que a criança naquela época, a partir dos 6 anos, ela já era enviada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aos templos para estudar a palavra do Senhor. E lá, irmãos, naquela época era costume para a pessoa se preparar para nascer um sacerdote. A criança, no período de 6 anos a 10 anos, ela tinha que ler todo o Pentateuco. Louvado seja Deus. Ela precisava ler e decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ali eles passavam por aquele processo, pelaquela primeira fase, e quando acabava, alguns eram escolhidos e outros eram mandados de novo para a tua casa. E quando eles eram mandados ali, é como se falasse assim: ó, você não vai servir para seguir o sacerdócio. E ali eles iam para casa e eles iam aprender o ofício da família, que seria a profissão, a renda que a família vivia naquela época. Só que quando a criança ela passasse pela outra fase, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que era dos 10 anos aos 14 anos, a criança ela precisava saber toda a palavra, ela precisava saber memorizar, saber qual livro que era, qual página que era, onde estava, precisava saber todos os salmos, saber todos os fatos históricos, saber todas as poesias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E depois de tudo isso, o jovem ali, que já era um jovem, ele passava por outro processo. Louvado seja Deus. Ali, alguns que foram escolhidos permaneciam, os outros que não eram escolhidos, eles voltavam de novo para a sua casa. Louvado seja Deus. E aqueles que eram escolhidos, eles iam passar novamente
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que era um processo de aprendizagem. Só que seria a aprendizagem do que? Do rabino, daquele que era o sacerdote. Ali ele estaria instruindo aquele jovem, para que aquele jovem futuramente viesse a substituí-lo ali dentro do sinédrio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E além de tudo isso, irmãos, a pessoa, para ser sacerdote naquela época, ela precisava vir de uma família de linhagem que fosse boa. Vamos dizer assim, eram os ricos, eram os nobres, não era qualquer um. Louvado seja Deus. Ou senão eles precisavam ser da descendência de Arão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Nicodemos era uma pessoa que ele não poderia se relacionar com qualquer pessoa. Nicodemos era uma pessoa que ele não poderia ir de encontro a qualquer pessoa. E naquela época Jesus ele estava se levantando. Naquela época Jesus ele estava ali levando a palavra. Naquela época Jesus ele veio reconhecido como uma seita, como alguém que se levantou no nome de Deus, querendo roubar a glória de Deus. Louvado seja Deus. E outra coisa que fazia com que eles não reconhecessem Jesus naquela época, porque Jesus ele vinha de uma família pobre, de uma família humilde. Então o sacerdote ele não poderia ir ali dar ibope para aquele que estava se titulando, aquele que estava se dizendo ser filho de Deus. Louvado seja Deus. E por isso que Nicodemos ele resolveu ir à noite somente se encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, e aqui quando a gente fala, irmãos, desse encontro, por que eu falei aqui nessa noite de todas as qualidades, de todos os requisitos que Nicodemos ele tinha? Louvado seja Deus. Vamos dizer, irmãos, que Nicodemos ele tinha um patamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele tinha ideias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele tinha construído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinham conceitos, ensinamentos que ele havia construído durante muito tempo, durante toda a sua trajetória. Então Nicodemos, naquele momento que ele foi ali, se despiu dele, e ali ele reconheceu Jesus, louvado seja Deus, como alguém supremo, como verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Ali ele demonstrou que tudo aquilo que ele havia construído, tudo aquilo que ele acreditava, louvado seja Deus, já não representava mais nada para ele. Louvado seja Deus. Mas só que Nicodemos, ele ainda tinha uma certa preocupação, porque ele só foi encontrar com Jesus à noite. Louvado seja Deus. Porque ele não queria que as pessoas soubessem, ele não queria que os amigos soubessem, ele não queria que os seus amigos ali do sinédrio também viessem saber. Louvado seja Deus, que Nicodemos foi até Jesus, falar com Jesus, saber de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É bem assim, eu vou ali, mas eu vou escondidinho, porque senão as pessoas vão falar: Nicodemos, o que você foi fazer naquele lugar? Ou Nicodemos, por que você estava naquele lugar? E Nicodemos ali, ele poderia ser julgado, e ali Nicodemos talvez poderia ser até expulso do sinédrio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Nicodemos, ele procurou, irmão, uma situação. Irmãos, não é diferente na minha e na tua vida, amém? Quando a gente recebe uma chamada da parte do Senhor para nossas vidas, louvado seja Deus. Faz, irmãos, uma retrospectiva. Pensa aí você nos seus pensamentos. Pensa aí você, quando você estava aí neste mundo, quando você estava ali, o Senhor ele te chamando, o Senhor ele te convidando, te chamando para a presença dele. E quantas das vezes eu e você encontramos desculpa, e quantas das vezes eu e você pensamos no que o amigo iria dizer, no que o amigo iria pensar, se a gente fosse até a casa do Senhor, falar com o Senhor e ter um encontro com Deus, irmão. Ali, irmãos, a gente vê que nós não somos diferentes daquela época, irmão, porque muitas das vezes a gente precisa se desfazer daquilo que muitas das vezes a gente se constrói, porque muitas das vezes quando a gente está lá no mundão louco, a gente pegava quando os crentes vinham falar de Jesus pra
A gente olha lá, eu vou ser crente, eu nunca que eu vou na igreja, eu nunca que eu piso numa igreja, eu nunca que eu vou usar uma saia, eu nunca que eu vou carregar uma Bíblia debaixo do meu braço, eu nunca que eu vou lá, eu nunca, esses são dois retardados, fica gritando, fica falando, é coisa de louco, eu nunca vou lá. Então imagina, irmãos, o Senhor, ele começa a bater na tábua do coração, e ele começa a falar, oh meu filho, oh minha filha, vem para minha presença, oh meu filho, oh minha filha, vem para minha casa. Aí começa aquela luta, aí começa aquela briga, mas eu vou lá fazer o que naquele lugar? Eu vou lá fazer o que naquela igreja? Um bando de doido, um bando de maluco, eu vou lá fazer o que? Os crentes vão querer vir para minha casa, eu vou lá fazer o que? Vai querer que eu use calça, vai querer que eu use saia, vai querer que eu use terno, aí eu vou fazer o que? Porque eu gosto disso, aí eu vou fazer lá o que? O que que meus amigos vão pensar? O que que meus amigos vão dizer? O que que meu marido vai falar? O que que a esposa vai falar? O que a mãe vai falar? O que vai acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira, irmão. E uma das coisas que muitas das vezes não nos permite, louvado seja Deus, viver o sobrenatural e viver o melhor de Deus para nossas vidas, é porque a gente pensa muito no que o povo pensa, a gente pensa muito no que o povo acha, e sabe o que isso diz, irmão? E sabe o que isso representa? Lendo a palavra do Senhor, é orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. E o orgulho não leva a nada. O orgulho, ele só constrói parede, o orgulho, ele só constrói barreira, o orgulho só me afasta e te afasta daquilo que o Senhor, ele tem preparado. Nicodemos, ele foi meio assim, meio tímido, ele foi meio assim, eu vou meio não querendo ir, mas foi. Louvado seja Deus. E o interessante é que daí, quando ele tem esse encontro com o Senhor, ele se surpreende com a glória, ele se surpreende com toda a grandeza, ele se surpreende só de falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Louvado seja Deus. E quando a gente vê a história de Nicodemos, ali o Senhor, ele não estava falando com alguém que não conhecia a palavra. Louvado seja Deus. Porque conhecer a palavra não representa nada. Louvado seja Deus. Ter extrato não representa nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nicodemos conhecia a palavra de trás para frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma pessoa bem vista. Louvado seja Deus. Nicodemos, eu creio que ele era uma pessoa que ele era até procurada. Quando acontecia alguma coisa, as pessoas queriam resolver, e até lá Nicodemos e falava: Nicodemos, aconteceu uma situação e a gente precisa que você julgue essa causa. E Nicodemos, ele estava ali com a palavra. Louvado seja Deus. Mas o fato, irmãos, de muitas das vezes a gente conhecer não quer dizer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que o Senhor, ele quer é algo sobrenatural. Por isso que a palavra nos fala do encontro com o Senhor. Porque muitas das vezes a gente está vindo dentro da igreja esquentando o banco. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente só trocou as nossas vestes, mas a gente não mudou o nosso coração, a gente não mudou o nosso caráter, a gente não mudou as nossas atitudes. E o nosso coração muitas das vezes se encontra endurecido para as coisas que o Senhor, ele tem a nos oferecer. E o que a gente aprende a cada dia diante da presença de Deus é que o orgulho não nos leva a nada. Louvado seja o nome do Senhor. E que a primeira coisa que a gente precisa para estar verdadeiramente em espírito e em verdade diante da presença de Deus é com o coração contrito, é com o coração sincero, é falando para o Senhor: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada se o Senhor não estiver na minha vida.
que era ser, o que era servir, o que era sentir a presença. Ele falava da palavra, mas era de boca para fora, porque o coração dele era vazio. Louvado seja Deus. Às vezes, muita que nem eu falo, irmãos, às vezes a gente está ali. Que a irmã Cida falou aqui nessa noite. Às vezes estamos aqui louvando, mas o coração longe. Às vezes estamos aqui em corpo, mas os pensamentos já estão pensando na janta, já estão pensando na hora que o culto vai acabar. Já está que saco, mano, para de falar. Ai, que chato, com sono. Ai, que eu vou fazer amanhã, e não sei o que, está aqui desligado. Sabe o que isso significa? Orgulho, soberba. E o Senhor não habita nisso não, irmãos. Sabe por quê? Que o pior é o orgulhoso que sabe que é orgulhoso e não muda. Porque sabe que está errado. Que o irmão falou aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Nicodemos, ele conhecia, mas ele descobriu, vendo as maravilhas de Jesus, que o que ele conhecia ainda era muito pouco. Louvado seja Deus. Não era comparável com aquilo que Jesus ele estava a oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele descobriu que toda essa situação, que o que ele tinha vivido não era nada diante daquilo que o Senhor ele estava a oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa que tem tudo, irmão, porque vem de uma família de linhagem. Às vezes a gente pensa que tem tudo, porque tem um marido, porque tem filho, porque tem casa, porque tem carro. Às vezes a gente pensa que tem tudo, porque tem um emprego. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem um teto, porque tem amigo. Mas o Senhor ele fala, você pode ter tudo, mas se não tiver a presença do Senhor, não vale nada, porque você se acha vazio. Todas as noites, quando deita a cabeça no teu travesseiro, você pensa, Senhor, eu não tenho nada. Como se o estado significasse alguma coisa. O estado não significa nada. Quantos pastores vazios, quantos pastores nos erros, quantos pastores quantas pessoas tentando tirar o cisto do olho do irmão e não enxerga as travas que se encontram nos seus olhos. Quantas pessoas querendo tirar a sujeira do outro e empurrando a sua para debaixo do tapete, achando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor ele não vê as coisas ocultas. Quantas pessoas vivendo de aparência. Louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemos ele descobriu que ele vivia somente de aparência. Ele falava do Senhor, ele falava de Deus, ele julgava, ele se sentia melhor que todos ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele descobriu que ele era seco por dentro. Ele se descobriu vazio. Ele se descobriu uma pessoa que não tinha valor nenhum perante aquilo que Jesus estava oferecendo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, irmãos, só o Senhor sabe, você sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a tua vida diante da presença dEle. Só o Senhor sabe, só você sabe. Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você não sente mais a presença de Deus? Só o
Senhor sabe, só você sabe. Quantas das vezes você fala do Senhor, mas nem você mais acredita que o Senhor ele é capaz de fazer um milagre. Quanto Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim: meu Deus, eu queria ser que nem ele, eu queria ser que nem ela, homem de Deus, mulher de Deus. E você no seu íntimo, você fala assim: meu Deus, se ela soubesse, se ele soubesse, quando eu me encontro por dentro, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele está aqui, irmão, nessa noite, a ministrar o meu coração e o teu coração, que se você ainda não viveu um real e verdadeiro encontro com o Senhor, um encontro que muda, um encontro que transforma, um encontro que faz o sobrenatural, ele fala para mim, para você, que ele está presente, ele bate a porta do teu coração, assim como ele se demonstrou para Nicodemos e falou: Nicodemos, tu é nascido da carne, mas você precisa viver o Espírito, o sobrenatural, aquilo que eu tenho para oferecer. E talvez eu e você estamos andando com as nossas próprias pernas, andando com as nossas próprias mãos, confiando na nossa força, naquilo que você pode fazer, naquilo que eu posso fazer. Mas o Senhor, ele fala para mim, para você: deixa eu guiar, deixa eu conduzir a tua vida, porque eu vou te levar para viver o sobrenatural, eu vou te levar para viver coisas inexplicáveis, coisas maravilhosas, coisas que você vai falar: meu Deus. O Senhor, ele fala que Nicodemos, aquele que é nascido por Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E ele dá um exemplo assim: aquele que é nascido pelo Espírito, ele é levado, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele nem sabe para onde ele vai, porque ele deixa o Espírito conduzir. Louvado seja Deus. E isso demonstra confiança, porque aquele, irmãos, que é nascido do Espírito, ele não faz plano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe, ele só vai viver a vontade de Deus para a tua vida. Louvado Deus. Ele fala assim: eu até espero, mas eu não sei o que o Senhor ele vai permitir. Eu até desejo, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, porque eu estou aqui é para viver a vontade de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou: Nicodemos, deixa eu guiar a tua vida. Louvado seja Deus. Deixa eu viver a tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, às vezes a gente precisa ceder, amém? Às vezes a gente precisa pedir perdão, amém? Às vezes a gente precisa reconhecer que errou. Às vezes a gente precisa reconhecer que falhou. Às vezes a gente precisa que a gente andou com os nossos próprios pés até certo ponto, e os nossos pés não nos levaram a lugar nenhum. E fala: Senhor, até hoje eu andei com as minhas mãos e com meus pés, mas hoje eu entrego a minha vida, eu entrego o meu caminho, Senhor, e te peço, Senhor, toma a direção da minha vida, toma o rumo da minha vida e me leva a viver aquilo que o Senhor quer, me leva a viver o sobrenatural de Deus para a minha vida, Deus. E uma coisa eu falo, irmãos, enquanto a gente fica lutando para não viver a vontade de Deus, a gente não vive a vontade de Deus e nem vive a nossa. Sabia? A gente tenta. Quando a gente menos pensa, Senhor, fica: ei, a gente não vive nem a nossa vontade e não vive nem a vontade de Deus. É como se estivesse patinando, né? Patinando. Aí entra ano, sai ano. Tá como que nem o povo lá do povo quando sai do Egito e fica lá no deserto lá. Rodando. Senhor, mas eu não saio do lugar, eu não consigo, eu não
visto, eu não faço, eu não vivo, eu não... nada. Daí o Senhor, Ele está assim, eu só estou vendo, eu só estou deixando. Confia em mim. Deixa eu guiar. Deixa eu fazer. Deixa eu agir. Louvado seja Deus. É que nem eu falei, irmãos, a gente tem que buscar conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas junto com o conhecimento precisa vir a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se só tiver conhecimento, eu deixo o Senhor de lado. E eu uso a palavra do Senhor. Eu uso as coisas do Senhor, mas para me beneficiar. E não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Ele fala: crescer sem graças e crescer sem conhecimento. Falei da outra vez e eu falo novamente: cresça em graça. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a presença do Senhor entrar na tua vida. Deixa a palavra do Senhor Jesus crescer no teu coração. E lá o Senhor, Ele fala através dessa palavra, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Você busca conhecimento não para usar o conhecimento, mas para deixar o Senhor Ele usar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor através do conhecimento. Porque quem conhece as pessoas que adentram a casa do Senhor, quem conhece as pessoas que muitas das vezes passam por essas portas, não sou eu, não é pastor, não é ninguém aqui. Quem conhece a Deus. E a palavra do Senhor, ela tem direção. Porque se eu venho aqui para falar o que eu acho, que eu penso, que eu quero, como diz o Mô lá, contar a história da Bíblia, não, não é contar a história da Bíblia, não. Aqui você vem falar a palavra do Senhor, mas a partir do momento que você abre o seu lábio, você abre a tua boca, aí é o Senhor a falar através da tua vida, porque o Senhor, Ele conhece o que cada um precisa para sair daqui sarado, curado, libertado e transformado. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você entra na casa do Senhor e você sai com as mesmas práticas, com as mesmas maneiras e não vê mudança, é porque você ainda não conheceu a verdadeira palavra pura, genuína, santa, imaculada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu falo, eu não estou aqui para julgar, o pastor não está aqui para julgar, ninguém está aqui para julgar e nem apontar a vida de ninguém, mas analisa a árvore a si mesmo, olha os seus frutos, olha o que você tem produzido diante da presença de Deus. Olha lá a mulher do passado, olha lá o homem do passado, e olha você, a tua vida teve mudança, teve transformação. Glória a Deus, prossiga, caminha, vai adiante, porque este é o caminho. Agora, se não teve, muda a sua vida, muda o seu caráter, tire esse orgulho de falar: não, quem faz é eu, quem manda é eu dou o meu tempo, eu dou meus 5 minutos, eu esqueço que eu sou crente, eu esqueço que eu vou para a igreja e eu faço do meu jeito, na hora que eu quero e da maneira que eu quero. É você juiz, é você advogado, quem é você diante da presença de Deus? E isso é o quê? Orgulho. Louvado seja Deus. Meu Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que o orgulhoso, quem que abate? Então, amém. Então, se você for humilde, você só tem a ganhar, amém. Louvado seja Deus, essa é a palavra que o Senhor ministrou no coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você já é crente de 1, 3, 2 anos, não importa. Louvado seja Deus. Abra teu coração cada dia. Como foi ministrado aqui, guarda os teus pés diante da presença de Deus. Abre teu coração. Esqueça o que está lá fora. Esqueça a dívida. Esqueça os seus problemas. Esqueça. Viva o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E quando você vem para a casa de Deus, você fala: Deus, esse é o tempo que eu escolhi para adorar. Então depois eu resolvo, depois eu faço, mas nada venha me separar da tua comunhão, que nada venha roubar esse momento que é bom, é gostoso, é prazeroso, para que eu possa dizer verdadeiramente com alegria: me alegrei quando me disseram eu vou para a casa do Senhor, porque eu vou lá, eu tenho paz, eu vou lá, eu sinto a presença, é lá que eu sinto a unção, é lá que eu escuto a palavra verdadeira, é lá que eu sou transformado.
Louvado seja Deus, para que eu e você não venhamos entrar culto, sair culto, entrar culto, sair culto e serem a mesma pessoa e nada acontecer e nada mudar. Não, irmão, precisa ter mudança. E não é só mudança de caráter, não é só mudança de emoção, não é só mudança de costume, mas é mudança em todas as áreas, irmão. As bênçãos do Senhor precisam alcançar a nossa vida, porque a palavra de Deus fala: nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. Então o Senhor, Ele vai suprir em todas as áreas, Ele vai abrir porta, Ele vai enviar, Ele não vai deixar faltar o calçado, a roupa, o alimento. O Senhor vai cuidar da saúde, irmão. É isso que o Senhor, Ele faz. Ele tira de quem não tem e dá para aquele que precisa, amém? Porque o Senhor, Ele faz, amém? O Senhor, Ele faz. É só eu e você confiar e acreditar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louva ao Senhor Jesus, amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, né? Que senão não para, né?